Pessoal, estamos começando então a segunda parte do nosso curso Hidráulica, onde nós vamos começar com atuadores hidráulicos, porque é a parte mais importante, onde eu realizo o trabalho, né? Aqui eu peguei um rachador de lenha, um cilindro hidráulico, ele está avançando, está rachando a lenha, a gente consegue ver, esse troço aí é importante, né? Ele faz força aí, tem velocidade, racha a lenha. Agora, onde é que isso aí funciona? Bom, nós vamos olhando com Gavar essa parte aí, né? Vamos voltar lá na nossa apresentação de slides e vamos olhar sobre então os atuadores hidráulicos. A gente já viu rachadores de lenha e tantas outras coisas que a gente pode trabalhar com o nosso atuador hidráulico. Então, eles operam semelhante aos cilindros pneumáticos, né? Avança e recua, você viu lá. Só que agora tinha um fluido que percorre o interior desses atuadores, que é controlado por válvulas direcionais. Eles podem ser ainda rotativos e lineares. O linear é aquele que faz a caçamba da escavadeira lá, abrir e fechar, e o rotativo que aciona as esteiras, por exemplo, ou que faz girar a torre da máquina. Os atuadores lineares podem proporcionar movimentos rotativos oscilantes em ângulos de até 720 graus, ou seja, tem uma engrenagem, né? Aqui vai passar uma cremalheira, a gente vai olhar com detalhe ali e ele vai girar. Então, só que eles são limitados, não chega a ser um atuador rotativo adaptado, mas ele é muito importante em algumas atividades. Mas para a gente olhar por que optar pela hidráulica, né? Não é assim, a hidráulica é legal, né? Não, nós temos que olhar as diferenças entre alguns sistemas de atuação. Nós vamos ficar só nos hidráulicos e pneumáticos porque é o que me dá os movimentos lineares, né, de avançar e recuar, se bem que é possível fazer com sistemas elétricos adaptados, mas vamos nesses dois. Quando trabalhar com sistemas hidráulicos, óleos hidráulicos, é uma grande família, né? Sistemas pneumáticos, ar comprimido e eventualmente outros gases. Por exemplo, num bloco cirúrgico, eu posso estar usando a máquina pneumática, eu posso usar nitrogênio, porque é um produto que tem uma limpeza, né? uma possibilidade de contaminação muito menor que a do ar comprimido. E a gente consegue transportar esse gás junto. Pressão de utilização normal do óleo hidráulico é 200 kg força por centímetro quadrado, ou aproximadamente 200 bar. Ar comprimido 7. Pressão maior de utilização da hidráulica, maior normal ainda, né? 400 bar, ou 400 kg, 1 centímetro quadrado, né? Ó, isso aqui, ó, 400 quilos em cada centímetro quadrado, empurrando um cilindro para frente, por exemplo. Na pneumática, super especial, 17 bar. Precisão da hidráulica é maior que a pneumática. A velocidade, a pneumática ganha, normalmente, né? Sempre na força genérica isso, né? A força, a hidráulica sempre é maior, porque tem aquela equação, força igual a pressão vezes a área. A área é o tamanho do meu cilindro, né? E a pressão é aquilo que eu tenho. Como eu tenho uma pressão de 20 e poucas vezes maior que a do ar comprimido, para uma mesma área eu vou ter uma força 20 e poucas vezes maior, né? A complexidade da hidráulica ela é mais complexa, mais difícil de conceber, fazer o projeto, conseguir componentes. Da pneumática é muito mais fácil. E os componentes padronizados ou normalizados, a pneumática eu costumo dizer que é como se fosse um jogo de Lego, né? Achando as pecinhas, você monta as pecinhas, fica legal pra caramba aí. A hidráulica é mais complicado um pouco. Os atuadores lineares transformam aquela energia hidráulica em energia mecânica linear para fazer um trabalho qualquer. Tá? Ele tem as partes dele, que é a camisa, o pistão móvel, a haste, os cabeçotes que fecham o tubo, né, que é o cilindro. E conforme a haste se move para dentro ou para fora do cilindro, ela é guiada por um embuchamento removível chamado guarnições. Então, tem algumas partezinhas para quem quiser se especializar nessa coisa, vai ter que ir para o detalhe, vai pegar o catálogo da hidráulica e começar a desmanchar. E aqui nós vemos os atuadores lineares. Esse azulzinho aí, ele é considerado como um industrial. Tem uma configuração
mais fácil de fazer porque eu quero adaptar ele rapidamente para aquilo que eu preciso, né? Então eu quero um mais longo curso, maior, menor, quero fixar ele de diversas maneiras. Como a gente vai ver adiante, a gente consegue trabalhar então com o cilindro industrial, que ele é mais flexível. Já os móveis, né? O móvel, a linha móvel, são esses amarelos aí, já tem algumas limitações. Esse mais de baixo, então, ele é mais complicado, porque ele é todo soldado. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir ele, é mais difícil. Ele tem uma tampa roscada. Essa tampa roscada é mais difícil de montar um pouco também e um pouco mais difícil de fabricar. Mas ele é mais leve, mais compacto, mais resistente à vibração. Por isso, ele vai ser aplicado na linha veicular, né? Vamos chamar veicular. Os cilindros industrial são fabricados através de componentes padronizados, bastante padronizados, porque na fábrica onde eu vou produzir isso aí, o cliente pede com diversos tamanhos, né? Os diâmetros são normalizados. A gente vai ver que eu não posso pedir, eu quero um cilindro, até posso, 55,2 diâmetro interno, mas vai custar muito caro. Então tem que ver quais são os tamanhos padronizados para aquele fabricante, e aí eu posso escolher aquele mais próximo do que eu preciso. Ele tem diâmetro, o curso dele, né, aqui está a pressão de diâmetro, né, pode chegar até 10 mil milímetros, 10 metros de comprimento. E para pressão e diâmetro variando dentro das características de cada fabricante ou de cada linha de cada fabricante. E aí tu vai fazer algumas variações com eles, né? Vamos ver as opções de extremidade como ele tem. Assim como eu posso ter uma ponta lisa, uma ponta roscada, já vem com peças prontas ali, que é para uma aplicação específica, né? Isso aí é para o braço da carregadeira tal, pronto, é aquele ali, eu não consigo adaptar. Enquanto que o industrial eu consigo fazer uma adaptação mais fácil para ele. Aqui as partes principais do cilindro, a haste, geralmente é aço 1045 cromado, para dar uma superfície bem lisa, né, e resistente à corrosão. O mancal é onde ele desliza, ele tem que deslizar para que não haja, possa não vazar, né, também ser apoiado, que é o mancal. O conjunto de vedações, a camisa, que é o corpo externo dele. O êmbolo é onde a pressão atua empurrando e puxando a haste. E ele pode ainda ter anéis de amortecimento. Uma das características principais da hidráulica e da pneumática é que normalmente os cilindros pneumáticos são corpo, os padronizados, normais, aquele até 7, 10, 12, até 14 bar, é corpo em alumínio, tá? Um tubo estrudado. Já aquela pneumática especial já pula para corpo de aço carbono, um tubo de aço. A mesma coisa acontece com os cilindros hidráulicos, praticamente todos eles são corpo em aço carbono, porque ele precisa ter uma resistência grande também devido às altas pressões, e nisso o aço ganha um pouquinho de alumínio. Então vou ter que aumentar muito a espessura da parede do alumínio, e ele poderá ficar mais frágil, né? E vai ficar mais caro também. Então, a gente já viu as partes aí. A parte principal, que alguns vão ter vedações especiais, né? A gente já falou dessas partes aí. E o tubo de cilindro, como tudo é fabricado com material de alta qualidade, tem que ser, porque senão ele vai rachar, não vai suportar a pressão. Ainda mais que sempre um lado está com uma tremenda pressão e o outro lado não está, né? A parte da frente com pressão, a parte de trás com pouca pressão. Então isso aí pode gerar um processo chamado fadiga. O que é a fadiga, né? Aquilo que eu pego, o meu clips começam a torcer, ele vai mudando a estrutura do material até que ele fica extremamente frágil e quebra. Está duro, mas frágil. Tá? Ele tem um tratamento especial por dentro que é chamado brunimento. Né? Então é um polimento especial que ele tem, exigido para que seja dada uma vida longa aquelas vedações, que são ligas de borracha ou de elastômeros aí, especiais de uma maneira geral. Então esses anéis de vedação é o que muitas vezes falha nos cilindros. Né? Por quê? Sujeira, né?
materiais estranhos que entram no cilindro, até pelo próprio processo de lá o tanque ele é contaminado, né? Ele pode ser contaminado. E esse anel de vedação parece que de repente está só na hidráulica e na pneumática, mas não é bem verdade. Para quem gosta da parte elétrica, peguei aqui um catálogo da WEG e ele mostra aqui algumas vedações. Só na caixa de fechamento, a parte elétrica ali, nesse desenho está mostrando ali 4 vedações diferentes. E no próprio eixo do motor não pode entrar sujeira nesse eixo, né? Ele tem que rodar livre, mas não pode entrar água nem sujeira. Então também vai encontrar vedações. Então a gente tem as setinhas vermelhas aí, nós estamos encontrando as vedações que são necessárias em motores elétricos. Bom, mas só na área industrial então, né? Então tá lá, né? Pô, vou olhar, procurar lá o catálogo lá da WEG, para ver qual é os anéis que eu vou utilizar, anéis de vedação. Você está falando V-ring aqui, né? Ah, com duplo lábio, uma calota metálica. Pô, é complicado isso, né? Então, a indústria é assim mesmo, né? Mas na verdade não é assim. Tu vai encontrar anel de vedação no teu liquidificador, e várias coisas aí que nós vamos nos nossos mexedores elétricos aí, batedeira, tem algum tipo de vedação também. Não tão sofisticado, não tão complexa, mas ela está lá, está presente. E como é que eu começo a dimensionar o meu cilindro hidráulico? Né? Não tem que comprar, eu quero levantar alguma coisa, quero empurrar alguma coisa, né? Quero rachar lenha. Qual é o primeiro parâmetro que a gente determina? A força. Quanto eu quero fazer de força, né? Assim como um caminhão, uma das primeiras coisas que eu determino é quanto de carga eu quero transportar, como é essa carga, né? A que distância eu tenho que transportar, porque se for grãos pode ser um caminhão graneleiro, se for carga só, carrega tijolo, né? Aí tem que ser um caminhão de tipo plataforma. Então, primeira coisa, e quanto é que eu vou carregar desse material? É a força. Bom, a força que eu vou ter que determinar, isso eu vou ter que determinar de projeto, e tem alguns critérios que a gente pode usar ainda para determinar essa força. Se eu precisar de baixa velocidade, eu posso trabalhar com uma força menor. Se eu precisar, além de toda a força, eu precisar de uma alta velocidade, eu vou ter que aumentar essa força. É só lembrar que carros de baixa potência não conseguem correr muito, demoram muito tempo para acelerar, enquanto que um carro de alta potência acelera mais rapidamente e normalmente consegue ter velocidades finais maiores. Né? Força. Essa equação que a gente trabalha, né, está dizendo que pressão é igual a força dividido pela área, ou força é igual a pressão vezes a área. Então, eu começo determinando qual é a força que eu vou trabalhar. Eu posso, de uma maneira simplista, ir direto com uma tabela. Né? Isso a gente baixa na internet, facinho aí. Ou aquele que é mais conservador pode ter o seu caderninho lá com as suas anotações, ou o seu celular, né? Bom, a informação, eu guardei aqui na memória do celular, aqui, como imagem, como texto, como eu quiser, né? Em todo lugar que tem internet. Muito bem. Então, botei aqui 2 anéis aqui, né? Uma marcação em vermelho e uma marcação em verde. Então, eu posso pegar e ver primeiro a diferença de diâmetro. Então, um cilindro 32 milímetros. É um cilindro pequeno, utilizado na área industrial. O diâmetro dele é 32 milímetros. Se eu trabalhar com uma alta pressão de ar comprimido, que é o 10 bar, eu consigo levantar, ou ter uma tendência de levantar, 80 kg força. Eu peso 100 kg. Para me levantar, eu teria que ter pelo menos um cilindro de 40 milímetros. De 32, não me levanto. Mas se eu usasse esse cilindro 32 milímetros para óleo hidráulico, ali eu marquei 170 bar, ele já faz 1.367 quilos. Então, eu conseguiria levantar 1.367 quilos. Tá? E aí a gente faz aquela coisa, para um sistema de óleo hidráulico para 4 toneladas. Quero levantar 4 toneladas, 170 bar. Qual é o cilindro indicado? Eu venho correndo naquela coluna ali do verde. Eu vou encontrar 1.367, 2.137,
3.339 e depois 5.300. Pô, não tem 4.000. Compro um cilindro especial? Não, não vou dimensionar um cilindro especial porque ele vai ser mais caro. Se eu tiver que fazer uma reposição, vai ser mais difícil. Quem teve aquele carro, ou soube de alguém que teve um carro estrangeiro com pouca produção, né, ou pouca venda no Brasil, e precisou de uma peça, complicado, né? A minha filha, na época, tinha um Peugeot, quebrou uma sinaleira, 90 dias para chegar a sinaleira dela. Tinha que vir, não sei de onde. Não sei se era da França direto ou não, né? Então, padronizado. Mas aqui que eu faço, a força vai ser muito maior, eu não quero essa força toda, nós vamos mexer com a pressão. A gente vai ver depois que é relativamente fácil mexer com a pressão de um cilindro. Então, eu vou ajustar, né? Vai se trabalhar com uma pressão menor. Ali, se a gente for olhar a tabela ali do 130 bar, mesmo cilindro 63, está dando 4.053 bar. Opa! E a coluninha do lado, o que é? É libra-força. Tá? Tem muita gente ainda que trabalha com as unidades inglesas, que são libra-força. Né? 1 kg-força é igual a 2, trocadinho libra-força. Uma libra é 453 gramas, né? Só que aqui ele está falando de libra-força, né? Tem que tomar cuidado na hora de ajustar a unidade, não dá para fazer isso aí, porque força fácil, pressão complica, porque é por polegada quadrada e não centímetro quadrado. Mas vamos lá! Então a gente consegue olhar isso aí, né, e ver que o ar comprimido opera com 10 bar, né? E a hidráulica começa aí com 50, abaixo de 50 bar é difícil trabalhar, porque nós vamos ter que ter cilindros relativamente grandes para forças relativamente pequenas. E nós podemos ir até 400, 500 bar de pressão. Então aqui ele dá um exemplo, depois vocês podem dar uma olhadinha ali, fazer uma brincadeira, né? Qual é o trabalho que eu posso fazer aí com 2.500 kg força, né? 2.500 kg força com ar comprimido, eu vou ter que usar um cilindro de 200 milímetros. Então, baita cilindrão, né? E para a hidráulica, se eu pegar a linha de 210 bar, em vez de 200 milímetros, eu vou usar um cilindro de 40 milímetros de diâmetro. Tá? Cilindrinho, um é desse tamanho, o outro é grandão, né? E ainda tem a questão da força de avanço e recuo. Vamos lá, continuando, explorando o nosso cilindro. O que eu faço com isso? Na hora de puxar, é bem fácil, né? Eu posso pegar uma cordinha qualquer, um arame, e eu consigo puxar um carro com um arame. Né? Um arame de cerca mesmo. Não tiver muito enferrujado, não tiver muito amassado. Eu amarro ele, boto um pedaço de pau ali atravessado e 3, 4 caras conseguem puxar facinho um automóvel. Então, o cilindro, quando ele vai puxar alguma coisa, o tamanho da haste dele, né, o diâmetro ali da haste, não interessa muito. Mas, quando eu vou empurrar, depende do comprimento. Aí, tu vai tentar empurrar, por exemplo, um automóvel, né? Com arame não vai dar, o arame vai entortar. Vou botar uma taquarinha, né? Um caniço de pesca fininho, e vai entortar. Aí eu vou ter que pegar, se for uma taquara, eu vou ter que ir lá na taquareira e pegar um taquarão, né? Daqueles bem grosso ali, e botar para empurrar. Mas se for muito comprido o taquarão, ele vai entortar também. Então, esse fenômeno, a gente tem que tomar cuidado da flambagem ou encurvadura, né? É um fenômeno que ocorre ali, fala em peças esbeltas, né? Peças relativamente finas. Então, isso aí eu tenho que tomar um cuidado na hora de dimensionar o meu cilindro. Então, o que eu faço, né? Eu vou, aí tem que começar a consultar a tabela. Não sai calculando tudo assim, né? Começa a se acostumar com as tabelas, com os dados, isso aqui é dado de catálogo de equipamento. Tá? Pega um bom fabricante aí, Bosch, Parker, tem uma série de outros fabricantes, mas esses aí são alguns dos grandes aí, tá? Então, um exemplo ali, ele botou um cilindro com 100 milímetros de diâmetro e haste com 50 milímetros de diâmetro, tá? Calcular a força de avanço e de recuo. Então, como é que eu faço? Força igual a pressão vezes área.
cilindro de 100 milímetros de diâmetro, qual é a área de avanço? Né? Então, 10, vamos ajustar tudo para 10 centímetros quadrados, porque a pressão normalmente é dada em kg-força por centímetro quadrado. 100 milímetros dá quanto? Uma conta rápida, 10 centímetros. Né? Então, 10 ao quadrado vezes π dividido por 4, área da circunferência, igual a 78,54 centímetros quadrados. A minha pressão de 170 bar é 170 vezes 78,54, 13.351,8 kg-força. Beleza. E no recuo? No recuo tem que descontar a haste, porque sobre a haste não estou exercendo pressão. Qual é o tamanho da haste? 5 centímetros de diâmetro. Faz a continha rápida ali de novo. Π vezes 5 ao quadrado dividido por 4. 19,6 centímetros quadrados. Qual é a área útil de retorno? A área total, que eu tinha calculado antes, menos a área da haste. Eu tenho 58,94 centímetros quadrados. Numa conta rápida, 10 toneladas ali a diferença, que vai ser 170 vezes 58. 10 toneladas de tração. Então, para empurrar 13 toneladas, pode puxar 10. Mas, cuidado, que na hidráulica nós temos cilindros um pouquinho mais grossos do que isso. Olhando a tabela do lado, a gente vai olhar ali. Ó. Não tem 100 milímetros, porque esse aqui é bitola em polegada. Ainda vou ter que escolher isso, né? Eu quero trabalhar em polegada ou eu quero trabalhar em milímetro? Ah, não, eu não vou trabalhar em polegada. Ah, mas todo o meu equipamento que eu comprei aqui é em polegada. Será que eu vou ter só o Joãozinho do Passo Certo comigo? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Começou errado, ou começou por um caminho e tem que continuar por esse caminho. Então, tu vai olhar ali o cilindro de 101,6 milímetros de diâmetro, que equivale a 4 polegadas. Ele pode ter 3 diâmetros de haste, 44, 50 e 63,5. Então, se eu usar uma haste mais grossa, que eu vou ter que calcular isso aí e ver que é 63,5, a minha força de retorno ainda vai ser menor. E pior, se a minha força principal for a de retorno, ali que está a carga. Então, eu tenho que dimensionar pela carga da menor área. Porque se eu dimensionar pelo outro lado, ele vai, mas não vai voltar. Tá? Então, tem que tomar um cuidado. Na pneumática, a gente não se preocupa muito com isso. Por quê? Como as pressões são bem menores, a haste é mais fina. E tu reconhece a diferença no cilindro hidráulico com o pneumático de longe, olhando o diâmetro aparente, né, da haste em relação ao corpo. Ah, é uma haste fininha em relação ao corpo, então é pneumático. É uma haste grossa em relação ao corpo, então é hidráulico. Tá? A tosse é em função do cigarro de 20 anos. Então, já achei o diâmetro, agora quanto é que esse bicho tem que andar para frente e para trás? Isso a gente chama de curso, não é comprimento do cilindro, porque o curso do cilindro não tem muito a ver com comprimento. Tá? A gente pode olhar na figura, ali um curso pequenininho, porque a haste está toda recuada e eu vou empurrar o êmbolo, que é aquela coisa que tem aqueles anéis coloridos ali, né? Vou pegar esses anéis coloridos e vou levar para frente. E é aquilo ali que ele vai deslocar. E o comprimento dele pode ser, dependendo do cilindro, da configuração, 2 ou 3 vezes maior do que o comprimento maior que o curso. Tá? É o que está explicando. Consulte sempre o fabricante com alguns cuidados. Aí depois eu calculei já sei o meu curso, já sei o meu diâmetro, já sei quanto é que vai ser força. E agora, para que eu quero saber o volume do cilindro? Né? Volume, quanto cabe de óleo lá dentro? Né? Para que eu quero saber isso? Vamos olhar. Né? Então, o que tu faz? Tu já calculou a área de avanço, que é a parte que não tem haste, e a parte de recuo, que é a parte que tem haste. Tá? Se eu já tenho a área, multiplico pelo comprimento, eu vou achar o volume que eu tenho de avanço e de recuo. Ah, máquina, tem um cilindrão só enorme. Tá? E a área de avanço é o dobro, o volume de avanço é o dobro do volume de recuo, porque a área de avanço é o dobro da área do recuo. Então, quando o avanço, vou chutar, é o dobro, né?
100 litros de óleo para o cilindro avançar. É um baita de um cilindro. Quando ele volta, preciso só de 50 litros. Mas, o que eu faço com os outros 50 litros lá no meu reservatório? O nível vai ficar subindo e descendo. Quando avança, ele baixa, consumiu muito óleo. Entra 100, sai 50. Quando ele volta, entra 100 no tanque e sai 50, ao contrário, né? Então, eu começo então a dimensionar o volume do meu reservatório. Beleza. Como é que é o reservatório? Vamos ver depois. Eu tenho que primeiro saber por que eu tenho que ter reservatório, por que eu tenho que ter essas coisas aí, né? Então, calculei todo o volume do reservatório. Agora eu vou saber se são vários cilindros. Eu tenho que ver quanto de óleo eu vou ter que ter lá dentro para que esse nível não seja, de repente, pelo amor de Deus, não pode faltar óleo, né? Aí eu vou determinar o tamanho do meu cilindro, a força, o deslocamento e o volume de óleo. Bom, todo esse volume, calculei aqui os volumes, né? Então, quanto tem de avanço, recuo, aqui tem um exemplo ali que ele botou. Ele tem 3,2 litros para avançar e 1,16 para recuar. Diferença de 2 litros. É um trocinho pequeno, né? Tá? Cilindro de 5 polegadas. É o tamanho de uma garrafa PET, mais ou menos aí, tá? De 2 litros. Haste 3 polegadas, né? Uma latinha pequena de cerveja. Aquelas mini de refrigerante, né? E o curso é 10 polegadas, mais ou menos um palmo grande, né? Que a polegada é 25,4, então vai dar 25. Meu palmo tem, essa medida aqui, né? Tem 22 centímetros, quase 10 polegadas, umas 8 polegadas. Tá? Bom, e aí, calculei esse troço, eu já sei como é que eu vou usar o meu reservatório, mais algumas coisinhas aí. Então, estou tranquilo, né? E aí nós vamos olhar agora os tipos de cilindro, que ainda tem esse problema dos tipos de cilindro ainda, né? Tem 2 tipos básicos, mas um é bem específico o uso dele, tá? Que é o cilindro de simples ação. Para nós encerrar, então, cilindro de simples ação é aquele que só usa a força num sentido. Bota o óleo, subiu, está lá em cima, tira o óleo e ele começa a descer. Exemplo, macaco hidráulico para carro. Pouca gente usa ainda, né? Mas é um macaco hidráulico para carro. O cara pega lá, fica dando aquela alavancadinha, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Levanta na hora de baixar o carro, enfia o próprio cabo, tem uma ranhura, né? Torce uma chavezinha e o carro desce. Aqui está usando uma plataforma elevatória. Ela pode parar em qualquer posição. Tem uma letrinha errada ali. Diagrama está aqui, né? Aqui ele trabalha com uma força externa. Então eu posso levantar ele até onde eu quiser. Depois ele vai baixar pelo próprio peso, né? Então eu vou encontrar um cilindro, uma válvula de 3 vias e 3 posições. Opa! A primeira posição faz o cilindro subir. Eu quero que ele pare, vai para o centro. Fecha todas as conexões, o óleo não entra e não sai, fica paradinho. Eu quero que ele volte, puxa a válvula toda para um lado e o óleo vai sair da conexão A para T. Então ali estão as conexões. A P é pressão, A liga ao processo, T retorna ao tanque. Embaixo, dentro daquela linha tracejada, está a nossa unidade hidráulica, com todos os elementos que eu preciso para a unidade hidráulica, tá? Tranquilo, a gente consegue trabalhar com algumas atividades, fazer um elevador de carga, né? Bota o óleo e vai subindo, 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 chegou lá em cima, o cara que desça agora, só tira o óleo, ele vai descendo pelo peso que ele tem, né? O próprio peso da carga que tem lá em cima, então tem que ter uma plataforma, alguma coisa para ser um elevador. O elevador não é só um cilindro, né? E ainda tem alguns que têm retorno por mola. Então, aí são cilindros de pequeno curso, bem pequenos, 100, 200 milímetros, e olha lá, não muito mais do que isso. Porque a mola, né, para mim manter lá a tal da lei de Hooke, eu não posso ter uma mola de 2, 3 metros de comprimento. Além de ser uma coisa muito cara, né, eu vou ter que gastar muita energia na hora que ele avançar, porque além da força de acionar o meu trabalho, eu vou ter que comprimir essa mola também. E uma mola muito grande é difícil de alinhar dentro de uma camisa, não é impossível. Olha o símbolozinho ali dentro, uma entrada e tem aquela
aquele dente de serra ali, mostrando. E embaixo aqui eu mostrei um macaco automotivo especial, né? Ele tem, em vez de pode botar carga em cima, tem um pezinho embaixo que é para levantar o carro também, né? Quem já atolou o carro no barro, pá, levanta com o macaco, mas que jeito, o macaco não entra embaixo, né? Mas aí tu consegue botar aquele pezinho embaixo do veículo, embaixo da máquina, porque levantar, né? Um torno, uma plane, uma fresa. Fica mais fácil. E a alavanquinha, para cima, para baixo, ele vai subindo devagarinho ali. Cilindro de duplação é 99% do mercado esse bicho aí. Porque ele usa óleo dos dois lados, para avançar e para recuar, te dá maior segurança, né? Ele é mais comum, por ser mais comum, ele é mais utilizado, né? Ele te dá mais versatilidade. Por exemplo, ali onde aparece a flechinha ali do caminhão ali da URGS, tá? Eu quero baixar aquele cilindro para o caminhão ficar nivelado. Não pode ficar torto, né? Tem que estar niveladinho. Então eu travo ele no chão e dou uma nivelada no caminhão. Tá, desceu. Como é que ele vai subir se não for duplação? Vou ter que me atracar, empurrar ele para cima? Vai ter um conjunto de molas, por dentro ou por fora. Se tiver mola, esse cilindro tem que ser mais comprido, porque tem que acomodar a mola, né? Se for por fora, atrapalha, sujeira, pode alguém se machucar, né? Se uma mola pesada está fechando, te encostou algum pedacinho do corpo, ele pegou uma pelezinha, vai arrancar aquela pelezinha fora. Então aqui de novo, né? A linha vermelha mostra onde tem pressão de óleo e a linha azul onde não tem mais, está esvaziando, né? Tem um erro desenho ali, vocês notaram? O cilindro avançado e recuado tem a mesma haste, o mesmo comprimento. Aquele que está recuado, a pontinha dele tinha que estar mais para dentro que o outro, né? Erramos, né? Embaixo a simbologia é bem pequenininha. Nós vamos ter que trabalhar com símbolos. Aqui a gente vê os industriais, né? Aquilo que a gente encontra no mercado. Olha só, tem duas conexões. Esse parece mais curtinho, está aberto. E o outro, ele tem uma coisa diferente. Tem um pedaço de tubo de aço e aproxima as duas conexões. Por quê? Porque aqueles cilindros que se movimentam, eu tenho que ter mangueiras para fazer aquela conexão. A gente vai olhar mais adiante isso aí. Mas se eu tiver um cilindro comprido, uma conexão muito mais longe que a outra, eu vou ter que ter dois tamanhos de mangueira. Vocês vão ver também que uma mangueira muito comprida não é boa e uma mangueira muito curta não funciona. Então, mas qual é o problema? O problema é que se eu vou ter que guardar isso aí, eu estou lá, minha escavadora está lá em Caçapava do Sul, né? E digamos que lá não tem loja. Não tem loja que vende mangueira. Vamos botar mais longe, lá no Chuí. Lá não tem loja que vende mangueira hidráulica. E estou lá no campo, lá numa lavoura, lá numa lavra, lá tirando pedra, e rompeu uma mangueira. Eu só tenho a curta e não tenho a comprida. Então, tu procura fazer na hora do teu planejamento, fazer com que tu tenha uma mangueira que tenha, às vezes, mais do que uma aplicação até na máquina, que aí tu pode ter uma mangueira guardada, não vai ter que ter 20, 30 mangueiras diferentes para aquela máquina. Então, o teu custo de manutenção, comprar aquela peça reserva é mais barato, né? Do que ter vários tipos de mangueira. E mais ágil também, mais fácil de montar. Então, normalmente esses cilindros que têm esse prolongamento, eles aparecem nas unidades hidráulicas móveis, né? Onde eu tenho esses problemas aí de mangueira. Aqui está o diagrama, mostrando a principal característica dos sistemas hidráulicos, né? Que é a válvula de 3 posições. Se eu puxar uma bobina de um dos dois... Agora, ali ela está no centro fechado, né? Porque tem as molinhas. Lembra que lá quem olhou outro filme diz, olha, aqui erramos, né? Tem as duas molinhas que ele leva sempre para centro. Se eu acionar de um lado, aqui uma bobina, a gente vai olhar mais adiante o que são as bobinas, né? Ele vai fazer o cilindro avançar. Então o óleo entra pelo A, P para A, B para T. Então P para A, ele começa a avançar o cilindro, o óleo começa a sair lá da câmara dianteira, do B para o T e volta a tanque. Quando eu quero fazer o contrário, eu faço outro acionamento. O que acontece? Vai P para B, e o cilindro começa a recuar, e o A para T, o óleo começa a escoar para dentro do sistema hidráulico.
Tá? Então, se entrou, para no meio do caminho. Praticamente todas as máquinas hidráulicas têm esse dispositivo de 3 posições. E aí nós temos algumas configurações diferentes. São esse aí de haste dupla, né? Em vez de ter haste para um lado só, eu posso ter uma configuração. Travo o corpo e faço as hastes funcionarem. Isso vai depender da aplicação do projetista, né? E um cilindro muito importante que tem um tal do telescópico. Telescópico porque antigamente os telescópios eles eram lentes que tu ia puxando. Né? Quem já viu o filme de pirata, né? Já viu esse cara vai puxando aquele canudo para enxergar lá longe. E eles são assim, são vários tubos um dentro do outro que tu joga o óleo na base e ele vai abrindo. Ele tem um problema em relação aos cilindros que não são telescópicos. A haste é oca. Então ele não trabalha muito bem com flambagem. Então eu tenho que tomar cuidado. Se vocês não botarem na internet acidente com caminhões, vocês vão ver que muitos deles, eles simplesmente a caçamba vira e explode o cilindro. Porque a carga ficou presa e o sujeito foi levantando a caçamba e quando chegou lá em cima não tinha baixado nada ainda da carga, a carga ficou presa por algum motivo. E aí desequilibra, porque está muito alto e tomba. Sabe qual é um dos principais motivos disso? O pessoal mexeu no controle de pressão da bomba do caminhão. Se alguém tiver dúvida, manda um e-mailzinho para nós aí e vamos tentar explicar para vocês. Mas veja um pouquinho mais adiante o nosso vídeo e nós vamos olhar isso aí. Bom, vou dar uma paradinha agora, né? E logo em seguida vamos começar com os grandes cilindros hidráulicos, aí vão ter uma explicaçãozinha de como é que se explora petróleo também, né? Porque para a gente ver o campo da coisa, né? Pode ser aviônica, dentro da indústria, dentro da área agrícola, em elevadores, inclusive em veículos com plataforma para assistência a pessoas com dificuldade de deslocamento, né? Tem que botar uma cadeira de rodas para dentro de um carro. Quem já teve que pegar um paraplégico, uma pessoa doente, e botar no banco de um automóvel, tem que ser muito forte para fazer isso, tem que ter 2, 3 pessoas, e às vezes a gente machuca a pessoa, principalmente se for um idoso, já que está em cadeira de rodas, porque não pode se deslocar, né? Tem dificuldade para caminhar. Então se adaptam alguns veículos, tu baixa uma plataforma, bota a cadeira de rodas na plataforma, são tipo caminhonetes, tu sobe e pronto, a pessoa entra lá dentro da caminhonete, tu amarra adequadamente a cadeira, a pessoa também, e a pessoa nem precisa sair da cadeira de rodas para fazer deslocamentos curtos, não é para viagens longas, né? Para ir de casa até um médico, de casa até o hospital, visitar alguém, visitar um parente, numa festa, alguma coisa desse tipo. Feito, pessoal? Então vamos lá, qualquer coisa, entre em contato, Sérgio Adalberto Pavani, e-mail sapavani@ctism, Colégio Técnico Industrial Santa Maria, .ufsm, Universidade Federal Santa Maria.br. Vamos lá!